Eu vou começar a minha fala chamando atenção para uma parábola que é muito conhecida, que é do travesseiro, penas ao vento. Você conhece? Não. Não? Certa vez, uma determinada pessoa se arrependeu de ter espalhado uma fofoca e foi ao sábio da tribo pedir uma orientação de como proceder para reparar o dano. E o sábio falou: você precisa praticar 2 atos. O primeiro ato é: volte para casa, pegue um travesseiro de penas, venha até aqui, suba na torre da igreja, abra o travesseiro e lance as penas ao vento. Amanhã você volta. No dia seguinte, ele foi ao sábio e o sábio falou: o segundo ato é recolher as penas. Assim, você terá reparado o dano cujo arrependimento você me indica que está sentindo. Ele falou: isso é impossível. Aí o sábio falou: pois é, a mentira, ela é de impossível reparação. Somente Deus para perdoar a sua mentira. Reparação não existe mais para o caso do professor Edson. No início desse processo investigativo, as denunciantes já ameaçavam levar o caso para a mídia se não fosse investigado. Isso está registrado nos autos. A investigação está sendo feita desde 2019. Nós temos mais de 2.000 páginas processuais, mais de 50 horas de oitiva de testemunhas, mais de 30 assentadas com 2 ou 3 testemunhas por assentada. E até agora, a universidade não formou ainda convicção a respeito da veracidade das denúncias. Por quê? Porque a comissão de PAD, ela não está ainda com o seu relatório conclusivo concluído, né? Não concluiu o relatório e publicou. Esse relatório pode ser pelo arquivamento ou pelo indiciamento. A defesa tem plena convicção de que não existe uma única prova capaz de dar suporte às acusações da defesa. Tanto que, ao fim e ao cabo das oitivas de todas as testemunhas e da realização das diligências para fazer conferência das denúncias que foram feitas, optamos por apresentar uma defesa fática. São 200 laudas de manifestação do professor, juntando cada uma das informações com cada uma das provas que foram apresentadas nos autos. O que efetivamente demonstra que ele é vítima de uma organização dentro do próprio departamento, com servidores e professores envolvidos na estruturação de um ataque a ele. E estas estudantes, que são as representantes, elas estão envolvidas, digamos assim, numa estrutura de uma construção de uma narrativa que elas não têm sequer alcance de saber quem está por trás dela queria chegar. Isso, usar os detalhes técnicos. Eu vou te falar generalidades para respeitar o sigilo do processo. Afinal de contas, é criminoso, né? Você divulgar informações obtidas por conta de uma situação que corre em segredo. E o professor Edson não cometeu nenhum dos atos de que ele está sendo acusado. A situação de estupro que está sendo abordada, é bom que se diga, que ela apareceu no 3º depoimento da pessoa. Se você está denunciando violência que uma pessoa comete contra você, por que no 1º e no 2º não tinha estupro? Só no 3º que a pessoa se lembrou que teria tido um estupro? E por que ela disse, nos seus próprios depoimentos, que ela tinha consciência de que aquelas informações que ela estava trazendo aos autos não tinham um impacto tão forte quanto das outras colegas dela, mas que ela queria contribuir para a investigação? Por que, então, isso
no terceiro apareceu um suposto estupro. Num encontro que nunca aconteceu. Não tem prova deste encontro do suposto estupro. Mas o que mais chama atenção é que todo mundo sabe que a universidade vai fazer investigações em torno de temas que digam respeito à função, né? Ao cargo de servidor, aquelas atribuições dele enquanto servidor público vinculado à instituição. Certo? Como é que estão publicando na Veja que a universidade está apurando um escândalo sexual e indicando que tal fato teria acontecido na casa? Haveria competência para a universidade investigar um suposto ato de abuso dentro da casa do servidor? A senhora citava aqui para a gente também o seguinte, a quantidade de casos semelhantes que a gente tem visto Brasil e mundo afora, né, levando em conta denúncias e que depois, lá na frente, acabam configurando que não são verídicas. Nesse caso, há indícios para isso, doutora? Não há indícios, a prova robusta de que isso é falso. Não há indício. A universidade está investigando esse caso desde 2019. Está passando um pente fino. Sabem até a cor das cortinas da casa do professor Edson. Até agora não surgiram provas de que ele tenha cometido nenhum dos atos que ele está sendo acusado. Não há como ligar um depoimento delas com uma prova concreta. Elas estão se baseando naquela máxima de que a palavra da mulher, quando indica que não há que há uma violência, não pode ser contestada, que ela seja uma verdade real. E isso é um perigo. É óbvio que a palavra da mulher precisa ser levada a sério. É óbvio que quando ela indica que está sendo vítima de uma violência, precisa ser levado a sério. Mas é óbvio também que não se basta palavra. É preciso ter um início de prova material. Veja o que já tem acontecido na mídia, por aí. Vamos lembrar só o caso do Neymar. Neymar, sim. Tá? Vamos ver o caso do Neymar. O Neymar foi massacrado publicamente, assim como está acontecendo com o professor Edson. A advogada do Neymar foi expulsa dos coletivos feministas que participavam. Ela teve que abandonar o caso porque ela teve cancelamentos e foi perseguida ostensivamente, como se ela, por fato de estar defendendo o Neymar, estivesse cometendo um crime. Mas de todos os lados, para onde eu tenho conhecidos, falam, como você tem coragem de defender? Por que você está fazendo? Você não precisa, você está numa fase da sua carreira que não precisava fazer isso. Você não tem vergonha disso? Você está entendendo como é que é o cancelamento? O cancelamento se dá. Hoje não basta tentar linchar uma pessoa. Tem que acabar com a possibilidade de defesa dele também. Há um revanchismo. Há um perigo muito grande. O caso de Johnny Depp, ele trouxe abriu os olhos de alguns para esse tipo de abuso cometido, e isso é um desserviço. Eu quero deixar bastante claro o seguinte, não é porque dentro da Universidade Federal de Viçosa criou-se um grupo que se diz feminista, mas que, na minha concepção, é um grupo extremista e faz um desserviço contra o verdadeiro feminismo e trabalha contra os interesses do feminismo e ainda por cima coloca em risco todo um trabalho que se faz para combater a violência contra a mulher, se travestindo de um movimento feminista para criar mentiras, calúnias, cancelamentos, perseguições. Tudo isso basta dar uma simples olhada nas redes sociais. Essas pessoas envolvidas provocam uma enxurrada de perseguições contra pessoas que ousem dizer que não concordam com aquilo que elas querem que seja verdade. Alunas que não concordaram, que trabalhavam com o professor Edson e não concordaram com aquilo que elas estavam colocando, receberam pelas redes sociais uma enxurrada de quem anda com porco come farelo. Já não aguento mais ficar passando pano para assediador. Aquela ali só pode ser, desculpa a expressão, eu vou usar, só pode ser a
disputa do professor Edson. Isso está nas redes sociais. Por quê? Porque se recusaram a dizer amém a uma vontade xiita, tá? De um grupo que se reuniu entre amigas conhecidas de longa data, que namoram inclusive entre si, em alguns casos, que construíram uma narrativa em conjunto, formaram um desenho de uma personalidade para o professor, escreveram aquilo para começar a dar uma abertura de um processo, de uma investigação contra ele, com discursos combinados. Então, eles retiraram a possibilidade de que o investigador perceba se tem um perfil de comportamento de um possível assediador. Elas levaram o perfil construído para não dar margem a poder dizer que ele não é um assediador. Primeiro, quero chamar a atenção para a nota. Se não foi a UFV que transmitiu páginas do processo de investigação, como é que nós vamos ter certeza que a Veja está se baseando num processo verdadeiro? Na matéria da Veja, ela fala que teve acesso a 870 páginas. Certo. Mas não fala de onde. Certo. Tenho certeza que essas 870 páginas a que ela se refere é a verdade do que tem dentro dos autos do processo da universidade? Se a universidade não transmitiu e ela é a responsável por esses dados, como nós poderemos saber se quem vazou a verdade do que está dentro do processo da universidade, ou se isso foi adulterado, modificado? Porque, veja, olha o que a revista publicou. Vamos pensar. Nós estamos dentro de uma investigação do âmbito administrativo. A universidade está seguindo todos os parâmetros estabelecidos em lei, está seguindo a legalidade na sua investigação e está escrutinando a vida do professor, como eu já disse, há 3 anos. Tá? Eu já dei os dados aqui do que a universidade está fazendo. A quantidade de oitivas, de diligências, cruzamento de dados, busca de informações, diligências, inspeções em equipamentos, em mídias, em questões para confirmar se o que está sendo dito é a verdade. Tá? E aí a Veja, por algum motivo, lança uma nota, uma matéria altamente chamativa. Vamos tentar verificar aqui por que ela coloca como escândalo sexual. Porque chama atenção. Porque chama atenção. E por que ela disse um complemento na universidade, no título? E depois a gente fica sabendo que, na verdade, não tinha nada de sexo na universidade, ou que teria sido na casa da pessoa. Por que ela mistura sem explicar esta situação? Porque ela já quer a condenação pública. Um escândalo sexual na universidade, você pensa o quê? Foi no banheiro? Foi no corredor? Foi em cima da mesa do professor? Foi na sala de aula? Pegou na biblioteca? O que ele fez dentro da universidade? Não tem outro motivo que não criar um sensacionalismo, uma pirotecnia e vender matéria podre. A Veja presta um desserviço para a comunicação, para o jornalismo. O professor pensa em entrar com algum processo contra a revista? Não só contra a revista. Nós temos denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, nós temos quebra da LGPD, nós temos vazamento de informações, nós temos informações falsas e fake news vinculadas e temos reproduções pioradas da fake news da Veja. Então, nós temos depoimento das pessoas que se dizem vítima com provas robustas de que são as autoras de calúnia, injúria, difamação. Nós vemos aqui, olha, a revista Veja já fez um espetáculo, ela já denegriu a imagem do professor e denegriu a imagem da própria instituição. Quando ela publicou a denúncia, a falsa denúncia, a denúncia fake, forjada, com base em informações que se obteve de forma ilícita, porque desrespeitou o sigilo que estava estabelecido e ninguém sabe dizer se aquilo que ela tem é de verdade ou falsificado. A despeito disso, ela faz uma denúncia altamente chamativa.
Eles entraram em contato comigo e publicaram uma única linha do que eu falei. As outras mídias, muitas delas, simplesmente foram piorando as manchetes para chamar mais atenção. Cada uma queria aparecer mais que a outra. Vamos lá. O Estado de Minas disse que me procurou e não me achou. Mentira. Não me procurou. A TV Viçosa ainda fez um desserviço muito pior. Porque a TV Viçosa, além de dizer que me procurou e não me achou, sem ter me procurado, e eu sendo conhecida por mais de 90% de todo mundo da universidade e ter meus dados e meus contatos públicos, qualquer consultazinha no Google me encontra, 90% da universidade me conhece, todos os órgãos dentro da universidade me conhecem, ela ainda disse que tinha faixas penduradas lá no departamento de letras por conta dessa situação. É mentira. Aquela faixa que eles dizem, que eles se reportam na reportagem, é de 2019, antes da abertura do processo contra o professor Edson e que permaneceu lá por algum tempo. Quando a senhora fala sobre o Neymar, né, esses casos maiores, assim, eu acho até um pouco difícil a gente comparar, porque são coisas bem diferentes, né? O Neymar, por exemplo, era uma mulher acusando ele. Nesse caso, nós temos 11 estudantes acusando o mesmo professor de assédio moral, assédio sexual, até estupro, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é sobre a senhora mesmo citou, que ele tem um certo poder dentro da universidade, né? Ele tem um prestígio lá dentro, ele é estudado, tem mestrado, doutorado, né? Tem um vasto conhecimento e é muito respeitado dentro da universidade. Talvez, por isso, seja tão difícil elas terem denunciado ele, né? Porque a gente sabe que a vítima, a mulher, quando ela sofre algum abuso, qualquer tipo de abuso sexual, físico, moral, ela tem essa dificuldade para poder entender, para poder aceitar, assimilar as coisas e também essa dificuldade em levar por medo. Talvez essas alunas tiveram medo também do que poderia acontecer com elas. E foi o que a matéria da Veja citou, que uma delas alegou que ela foi perseguida por ele, pensou até em sair da instituição, né, durante esse tempo. Então, eu queria entender e que a senhora tentasse me explicar, até para os nossos ouvintes entenderem também, como pode um documento tão vasto, né, com tantas páginas, a senhora mesmo disse, de 11 alunas contra um professor, como pode ser o que leva assim, a ter esse respaldo do professor, ele ser a vítima, como você disse para a gente? Vamos lá. O professor não tem poder. O professor não tinha cargo nenhum. Ele era um docente. E o que fazia ele ter, que está sendo confundido com poder, é que o trabalho que ele estava fazendo estava tendo repercussão. Ele tornou-se uma pessoa com visibilidade, tá? Uma visibilidade internacional, inclusive. E não é, é preciso respeitar quando uma mulher denuncia. É preciso respeitar, sim, quando essa situação de medo, essa situação de insegurança que as mulheres têm. Isso é preciso respeitar. Mas, no caso específico, chama atenção os depoimentos gravados de cada uma dessas denunciantes. Uma mulher, quando ela é violentada, abusada, assediada, humilhada, diminuída, ela tem um comportamento, inclusive uma postura corporal, de uma pessoa que sofreu abuso. Nenhuma destas mulheres que denunciam tem um comportamento compatível com quem foi vítima. Nas audiências em que eu participei, elas me atacavam frontalmente, arregalavam o olho, botavam o dedo na minha cara, me atacava, espumava. Destilava raiva, destilava empoderamento, destilava vontade de agredir. Isso não tem como negar a linguagem corporal do que eu vi e do que eu presenciei. Por outra, normalmente, as mulheres vítimas, elas têm tudo isso, mas elas procuram os caminhos legais quando elas decidem fazer. Então, nós temos, no caso específico, que nenhuma delas procurou os caminhos legais para fazer as denúncias. Elas procuraram um atalho combinado e orientado para que deixassem de lado
o que a lei preconiza como caminho correto a ser percorrido para uma investigação lícita, e montaram um esquema para que a universidade pegasse o pacotinho que elas prepararam com depoimentos escritos. E aí eu ainda quero chamar atenção para a seguinte situação. Quando que uma pessoa que está relatando um sofrimento de abuso, todo esse contexto que você me coloca, no meio do seu depoimento escrito, chama atenção para: caro leitor. E qual é a possibilidade de acontecer isso mais de uma vez no depoimento delas? Naturalmente. Foge à normalidade essa postura. É por isso que a defesa desde sempre teve certeza de que estaríamos por trás de uma armação. Essa é a tese desde o começo. E nós trabalhamos e investigamos. As denúncias, por exemplo, o professor não dava todas as avaliações que deveriam dar no semestre. É muito simples ver a mentira. É só ir lá no registro escolar e ver quantas avaliações foram lançadas. O professor não faz isso. O professor não faz aquilo. Mas acontece que existem sistemas institucionais que são feitas as aferições e as medições disso. Aí você tem uma turma de 50 alunos, 40 alunos. Aí a pessoa disse que o professor cometeu a maior aberração dentro de sala de aula. E só aparece aquela pessoa para ver essa aberração dos 40, 50. Não tem um que compareça para confirmar. Então, esses são alguns indícios de que montaram uma estratégia. É por isso que eu digo, e repito, não vamos generalizar esse extremismo deste caso com o desmerecimento das denúncias que mulheres realmente vítimas, fazem das violências que sofrem. O fato é que essa situação que está colocando aqui, quem está sendo vítima é o professor Edson. E não é que eu não possa comparar a situação do Neymar porque foi uma pessoa. Se você pegar, por exemplo, situações aqui... posso fazer uma sugestão de leitura? Sim. Nós temos uma matéria investigativa publicada por David Agape e Daniel Reinaldo, jornalistas da Gazeta do Povo, intitulado Vitória de Johnny Depp na Justiça expõe problemas de falsas acusações de estupro e violência. Tá? Essa matéria foi publicada no dia 22/6/2022 e ela traz um rol grande no estudo de algumas falsas denúncias e o porquê que isso é um desserviço para com a causa feminista e para com aquelas mulheres que realmente estão sendo violentadas e vítimas de todo tipo, né, de violência que se pratica, seja assédio, seja, enfim, o que quer que seja. Então, nós temos isso já registrado e a conclusão do processo da Universidade Federal de Viçosa já está próximo. Quais os próximos passos agora, doutora, já que a gente já está chegando aqui no finalzinho da matéria? Pronto. A comissão já estava elaborando o relatório final. Considerando que tivemos esses vazamento de dados, diz respeito à lei que se deu aqui, a defesa pediu notificação, né, o pedido de providências à Polícia Federal para investigar o vazamento desses dados com as quebras necessárias de todos os sigilos de todo mundo que esteja envolvido. A universidade determinou, seja oficiada a OAB, para investigar as advogadas envolvidas nesse caso e também determinou a abertura de procedimento de investigação contra todo o departamento do qual está lotado o professor para investigar como e por que essas informações foram parar na revista Veja, se é que é verdade que a revista Veja ouviu realmente as pessoas que ela disse que ouviu. Porque como eles dizem que me ouviram sem ouvir, em algumas mídias, é possível também que a Veja esteja faltando com a verdade com relação a isso. Então, tem que ser investigado. Além disso, nós temos outras providências que estão sendo requeridas e agora, provavelmente, o relatório final ainda tarde um pouco mais. Mas é bom esclarecer que, nesse caso, nós tivemos umas particularidades. Eu sei do adiantado da hora, mas eu quero fechar. São 3 anos de investigação. Houve uma mudança na comissão de PAD por
a defesa arguiu impedimento de membros na comissão. Houve mudança. Houve transferências de professores de instituição e houve também aposentadoria de pessoas que participaram dessas investigações. Então, é um caso um tanto que tem uma estranheza o tempo inteiro. Mas a Universidade Federal de Viçosa, enquanto instituição, ela não arredou 1 milímetro do dever de fazer aquilo que lhe compete fazer e está fazendo. E eu posso te dizer uma coisa. Está fazendo uma varredura na vida do professor. Tá? Como eu disse, eles sabem até a cor das cortinas da casa dele. Doutora, a gente quer agradecer a vinda da senhora e queremos nos colocar aqui à disposição, o Jornal da Montanhesa, a Rádio Montanhesa, né, para os próximos passos desse processo, os próximos passos aí dessas investigações. E desde já, muito obrigado por confiar aqui no Jornal da Montanhesa, na Rádio Montanhesa, para trazer essas informações. Nós é que agradecemos e vamos aguardar o relatório final, porque o professor Edson já teve sua dignidade e sua honra altamente imaculada. Vamos aguardar, vamos ver o relatório com ele em mãos. A gente pode trazer algumas outras informações, obviamente, que mesmo assim teremos que respeitar o sigilo, detalhes que a gente tem conhecimento, a gente não poderá revelar. Sim. Mas eu reitero, ele é a vítima neste contexto todo.